Olá, amigos do Portal da Holanda. Estamos ao vivo com mais uma edição do Jack Entrevista e hoje, excepcionalmente, nós estamos começando agora, já no início da tarde, devido a alguns problemas técnicos no início da manhã. Mas nós trazemos hoje aqui uma profissional que quer falar com você, que é pai, que está preocupado com o desenvolvimento do seu filho na escola, ele está tendo dificuldade de aprendizado, ficou reprovado no ano anterior e agora vai começar um outro ano letivo. Como é que a gente pode, quais providências a gente pode tomar, por exemplo, para fazer com que essa criança ela dê a grande virada? E eu trago para você aqui Priscila Lima. A Priscila é psicopedagoga, então ela manja tudo de tudo isso. Priscila, obrigado por ter atendido nosso convite. Obrigada, Jack, pela oportunidade. E realmente, essa é uma grande dúvida dos pais, né? O que fazer? A criança vem com histórico de dificuldade, reprovação. O que eu faço com esse menino agora? Muito bem. Para você ter ideia, olha só, a Priscila está terminando agora o mestrado dela. Ela dedicou a vida dela inteira para estudar só sobre isso, sobre essa questão do aprendizado, sobre aquela coisa do dia a dia, por exemplo, das crianças. Priscila, eu sou pai de uma criança de 1 ano de idade, fez 1 ano agora esse final de semana. E assim, a gente ouve muita coisa, e muita gente fala muita coisa, e daí então o menino endoida para chorar, e você fica naquela, e agora, eu acalento ou deixo chorar? Eu vou te fazer logo essa pergunta. Na hora que o menino, recém-nascido e tudo mais, começa a chorar desesperadamente, o que a gente faz? Então, Jack, essas são perguntas recorrentes, né? Todo mundo me vê, Priscila, o que eu faço? O menino está gritando, o menino está chorando. Então, o Lucas está chorando. O que leva o Lucas a chorar? Fome, cólica, ou ele realmente está precisando de um colo, alguma coisa aconteceu. Uhum. Se as necessidades básicas dele estão atendidas, verifica por que o Lucas está chorando. Uhum. Se você, por exemplo, passou o dia fora de casa, ele vai chorar, porque ele vai sentir falta. Entendi. Entendeu? Ele está com 1 ano, ele está pequeno ainda, ele tem essa ausência. No entanto, nem tudo pode ser atendido, porque nós costumamos dizer o seguinte, a criança, a literatura diz, a criança ela é habituada. Eu não ensino essa rotina ou o controle das emoções na adolescência, não. Eu ensino criança. Então, com 1 ano, o Lucas já precisa entender, tem alguns momentos que o pai não vai poder atendê-lo, né? Ele vai precisar aprender que o mundo não está girando em torno dele, apesar de ser esse momento é muito complicado, porque ele acredita nisso. O mundo é ele e tudo gira em torno dele. Gente, então, mas é tão pequeno, ele já está folgado desse jeito, cara. E eles só deixam essa folga lá pelos 5, 6 anos. Por isso que o processo de escolarização é muito importante. A criança, ela passa a conviver com outro igual a ela, que também o mundo gira em torno dela. Entendi. Como profissional, você... Não, vou entrar nessa pergunta, mas assim, no caso dele, ele está começando a puxar, por exemplo, os fios da net, da televisão e tal. Eu digo, não! Aí ele fica naquela... Quando toma alguma coisa dele, ele começa a chorar. Deixa chorar. Tem problema deixar chorar? Não vai secar as lágrimas, ele não vai adoecer, deixa chorar. Agora, assim, uma coisa que eu sempre oriento no consultório, todos os pais chegam comigo, eu tava até conversando, né, de aqui fora, aniversário de criança que eu chego, os pais, Priscila, o que eu faço? Então, esse não é super importante. Ele não pode brincar com os cabos da televisão, por quê? Porque vai desconectar. E outra coisa, ele traz risco a ele. Ele bota o dedo na tomada, ele vai tomar um choque, ele vai quebrar um vidro. Então, esse não é muito importante. Agora, esse não precisa ser aquele não, porque a criança vai se assustar, não vai entender o que você está ensinando para ela, está orientando, porque o conteúdo fica ausente devido ao susto. Então, para você, não! Aí a criança... Ela não faz, ela não tem esse salto, sim. Ela não sabe nem o que ela estava fazendo, ela acabou de esquecer o que aconteceu e ela vai ficar perdida no ar e diz assim, meu Deus, me assustei, gritaram comigo. Aí eu volto pro cabo da net, né? Assim que acontece. Por quê? Porque ela não entendeu o conteúdo. É chegar perto dela, ó, não, aqui não, e o não é sempre o último, porque ela vai escutar sempre o último, aqui não, acabou. E aí tira ela de perto, entendeu? Vamos lá, Priscila. Você falou, por exemplo, da importância da criança interagir de pré-escola. Qual a idade ideal para você colocar uma criança na escola? Olha, dependendo da escola. A criança, hoje as creches aceitam a partir de 4 meses. Eles dizem assim, ai, mas meu filho, meu bebê, se pode ficar, e você pode fazer um acompanhamento, dar atenção, estimular essa criança, ok, perfeito, porque nada melhor do que colo de mãe, atenção de mãe. Mas se não pode, coloca na creche, pequeno, vai da necessidade da família. O que é importante? A família se fazer presente. No momento que a criança está junto, ela
ela brincar, você também está presente, ela saber que você é aquele que educa, mas você é aquele que brinca, que acalenta, que é o seio de amor da mãe, que é o colo de consolo do pai. No entanto, a legislação diz que a partir dos 4 anos é obrigatório. Entendi. Então, o que é 4 anos? É a pré-escola, né? O Jardim 1, Jardim 2, em que a criança começa. E aí o foco da educação infantil é a socialização. Como eu coloquei, a criança ela é extremamente egocêntrica, até 4, 5 anos. Quando chega na escola, ela vai ter os embates dela com as outras crianças. Aí ela volta mordida da escola, ela apanha, fica aquela confusão. Todos os pais ficam morrendo de dó, mas ela está aprendendo a negociar, a dialogar, a interagir com o outro. Quanto mais nós restringimos esse convívio da criança com outras, é danoso a ela. Entendi. É danoso a ela. Menino criado em condomínio, muito fechado, muito protegido. Né? Porque ela não aprende a socializar. Pois é. Ela não aprende a dialogar, ela não aprende a trocar com o outro, ela não aprende a partilhar, ela realmente permanece uma criança egocêntrica. O mundo é dela e gira em torno dela. Que massa, Priscila, eu estou adorando essa conversa aqui. Que bom. E assim, o objetivo da nossa conversa foi falar também, aproveitar para os pais que estão vendo seus filhos indo para a escola e de repente você está percebendo que a criança ela está tendo dificuldades para aprender. Como é que a gente pode identificar? O teu filho, que antigamente pelo menos, eu não sei se isso não acontece hoje, do pai, por exemplo, esse menino é muito burro, esse menino não presta para nada, vai para enxada mesmo, então não sei o quê. E às vezes é um bloqueio. Como é que a gente pode identificar que é realmente um bloqueio? As dificuldades de aprendizagem, por isso também é importante a escolarização, não porque você vai comparar a criança com outra. Você compara com o que ela pode fazer. Certo. Então, por exemplo, vamos pensar na aquisição da fala. O Lucas está com 1 ano, ele já começa a ensaiar algumas conversas que a gente ainda não entende, né? Que são incompreensíveis. Mas, aos 2 anos, a criança já precisa estar falando algumas frases completinhas, tá bom? 2 palavras, 3 palavras. Quando a criança apresenta um atraso nessa fala, o pai já precisa ficar de olho. Quantos anos? 2 anos. 2 anos. Então, o atraso da fala, por isso que nós dizemos, o acompanhamento do pai e da mãe é muito importante. Então, se a criança está falando, começou a falar, está dialogando e há um atraso nessa fala, ou então ela faz um mutismo seletivo, ela para de falar após os 2 anos. Então, tudo isso precisa ser observado. Agora, quando ela entra na escola, a aquisição das primeiras letras, a apreensão das cores, das experiências sensoriais também precisam ser observadas. Ela está aprendendo, ela está acompanhando. Por exemplo, tem criança que vai apresentar quadros de dislexia, que é uma dificuldade de aprendizagem, já na educação infantil. Ela não acompanha, por exemplo, ela não guarda as letras, ela não guarda a sequência do alfabeto, né? Ou então ela não reconhece a letra. É normal a criança espelhar, é normal a criança trocar as letras, é normal, no processo de alfabetização é normal. No entanto, nós precisamos olhar para a vida pregressa dessa criança. Essa é uma criança que veio desde a creche e até os 6 anos ainda está tendo dificuldade, aí, acompanhado sempre da fala. Você observa, a criança troca na fala tati-pitati, que ela fala bem dengosa, né? Então, você tem que ter um cuidado, porque 5, 6 anos já não está mais assim, não. Então, o pai precisa acompanhar, a mãe precisa acompanhar. Entendi. Digamos que um pai que está nos assistindo agora está passando por essa situação, o filho não está falando aos 2 anos, ou houve esse mutismo que você falou. Que providência eu posso tomar? Tem como reverter isso? Sim, sempre, sempre. E o quanto mais cedo o diagnóstico do que for que a criança tenha ou deixe de ter, ou do bloqueio que aconteceu, porque existe também, Jack, algumas situações que a criança é bloqueada por um trauma, por uma situação que ela viveu. Então, por exemplo, tem criança que faz um mutismo seletivo, ela se cala porque a mãe se ausentou. Precisou ir trabalhar fora, viajou, e a criança se cala. E aí você fica, meu Deus, e agora? Primeira providência, em relação à fala, procurar um profissional especializado, que é o fonoaudiólogo. Se a criança está já numa fase de alfabetização e você percebe que ela está apresentando algumas dificuldades de apreensão, de decodificação, procurar um profissional especializado, que é o psicopedagogo, que é o meu caso. Se a criança está apresentando acessos de raiva, né, joga tudo, ela não consegue controlar as emoções, procura um psicólogo, né, porque é um profissional que lida com as emoções, que vai administrar e procurar investigar essa relação dentro da família mesmo. Show de bola. Para você que está nos assistindo aí, a Priscila Lima, ela é psicopedagoga, ela entende demais dessa questão da formação e educação
infantil e adulto também, né? Porque você não deixa... Uma coisa, ela é conectada à outra, né? Sim. Naturalmente. E assim, quanto à rotina de estudos, a criança começou a estudar, como pai, como eu posso ajudar? Existe alguma rotina que possa auxiliar? Porque às vezes a gente tenta fazer as coisas, mas atrapalha, né? Sim. Então vamos lá. Primeira coisa que os pais precisam, saber se a escola atende à sua necessidade. O Lucas vai para a escola. A primeira coisa que eu tenho que fazer é conhecer a escola do meu filho, como essa escola, por exemplo, no caso da educação infantil para o ensino fundamental, como essa escola alfabetiza a criança. Mas eu não sou especialista, eu sou engenheiro, eu não sei nada de alfabetização, sou jornalista, eu sei nada. Mas senta e conversa, porque o pedagogo e o professor estão lá para isso. Pergunta. E não entendeu, professora, esclarece que eu não estou entendendo. Por quê? Quando você entende o método da escola, você caminha junto com a criança. Você sabe por que a tarefa está indo daquele jeito, por que a escola está tomando aquele tipo de atividade e não outras que nós estávamos acostumados. Porque no meu tempo, por exemplo, era o babebe bobum. Hoje nós temos outros métodos, o método fônico, que é muito mais usado pelas escolas, em que nós trabalhamos o som da sílaba e da letra, e não somente a grafia dessa letra. Então, se a gente não sabe, não pergunta da escola, nós vamos estar interferindo num processo e não auxiliando realmente. Mas eu costumo dizer o seguinte, o importante é um processo sistêmico, Jack. A escola, junto com os pais, e se essa criança tem um histórico de dificuldade de aprendizagem, o psicopedagogo junto. Porque nós conseguimos fechar o triângulo e essa criança caminha acompanhada. Então, por exemplo, a criança tem tarefa de casa. Vai deixar a criança fazer sozinha? Sim, a tarefa é dela. Mas o pai está supervisionando. Por quê? O pai sabe o que está sendo feito na escola. O pai sabe onde que ele está caminhando, o que ele está aprendendo, deixando de aprender. Por quê? Eles estão aprendendo sobre geografia no Amazonas. Ok, vamos passear de barco? Você tem que conversar com seu filho. A aprendizagem ela não se encerra na escola, ela continua para a vida. Então você vai passear de carro. Olha essa montanha, olha isso aqui, olha onde nasce o sol, olha onde o sol se põe, vai para a estrada. Olha, nós fomos, o sol estava indo, agora nós estamos voltando ao sol. Isso é geografia. Vamos ler, olha o outdoor. Então, assim, você está fazendo parte da vida dessa criança. Não precisa, eu não tenho todo o tempo do mundo, mas o tempo que você tem, mesmo dentro do carro, você está presente, você sabe o que ele está estudando, você sabe, ele vai te sentir presente, vai te sentir partícipe da vida dele e ele vai querer todo o tempo estar compartilhando com você. Muito bom. Você me fez lembrar agora um filme chamado Mãos Ajudadoras, Mãos Salvadoras, a história do neurocirurgião chamado Ben Carson, nos Estados Unidos, que a mãe dele não sabia ler. Exatamente. E aí ela ia... esse filme. Pois é, aí ela chegava assim, bora, tragam as tarefas de vocês aí e tal. Aí os meninos davam a tarefa pra ela fingia que eles, porque se tivesse rabiscado as respostas, ela sabia que eles tinham respondido. Ela muito bem e tal. E ela não sabia ler, assim. E hoje é uma referência para o mundo inteiro, né, como neurocirurgião. E ele só veio descobrir que a mãe não sabia ler conforme os anos foram passando e ele precisou de ajuda. No entanto, essa ação dela dizer, vem cá, deixa eu tomar a tua tarefa, nossa, ela se importa comigo. Isso desencadeia na criança ocitocina. É um hormônio dentro da criança que gera duas coisas. Amor, né? Ela se sente amada, e confiança. Nossa, minha mãe se importa comigo. Que massa. Né? Então, assim, olha, tá aqui, eu vou fazer porque minha mãe vai me cobrar. E dependendo de como é feita essa cobrança, Jack, assim, eu digo, meu amor, vamos lá, deixa eu olhar, o que você fez de tarefa hoje? Tá, como é que foi? Isso aqui, me conta, o que foi que você aprendeu? Esse diálogo gera a relação, fortalece a relação. O que é danoso a relação pais e filhos? Vem cá, se tu não fizer esta tarefa, você vai apanhar agora. Entendi. E aí a criança já fica apavorada, porque ele pode ter uma dúvida e não vai lhe contar. Por quê? Ele não tem segurança. Ele pode apanhar se ele não fez a tarefa. E Pri, tu recomenda, permite chamar de Pri, Sim. Priscila, doutora Priscila, aqui é a mulher especialista chamando de Pri. Eu cresci e conheci muitas histórias e eu sempre tive essa dúvida. A pessoa tem um filho, aí o menino estuda pela manhã, aí à tarde faz não sei o que, faz reforço, à noite faz línguas. Esse excesso, por exemplo, agenda de curso de executivo. Pois é. Isso dá certo mesmo? Até que ponto isso é benéfico ou isso é prejudicial? Vamos lá. Hoje as agendas das crianças são de executivo, né? São mais agitadas que as nossas. De manhã vai para a escola, à tarde tem o reforço, 3 dias na semana tem reforço, 2 dias tem não sei o quê. E a agenda é mutável.
Imagina, eu tenho 8 anos e tenho que dar conta dessa agenda. E, além de tudo, atender as expectativas que são geradas sobre mim para essa agenda. O que você acha? Frustrante. Não é verdade? Então, assim, é importante fazer atividades extras, com certeza. Um esporte. Por quê? Porque essa criança está em fase de desenvolvimento. Então, se é um esporte cooperativo, ela aprende, além de se desenvolver fisicamente, ela aprende a cooperar. Se é competitivo, também auxilia. Aí você precisa conhecer seu filho. Ele tem condições emocionais. Você conseguiu gerar nele confiança suficiente para ele competir? Né? Vamos ver como é que está essa criança. Coloca no esporte, numa natação, no esporte individual. Porque ela começa a trabalhar com metas, com objetivos. Eu amo esportes e todos os pacientes que vão comigo, eu sempre recomendo, vamos começar um esporte. Porque eu desenvolvo a parte física, porque a criança está em desenvolvimento, ela precisa estar saudável. Nem sempre a alimentação é saudável o suficiente. Então, às vezes, nós temos histórico os índices são enormes de obesidade infantil. Então, eu sempre recomendo um esporte. Aí a gente vai analisar como é essa criança, se ela precisa de um esporte cooperativo ou de um esporte competitivo. Mas, se a criança tem dificuldade de aprendizagem, ela apresenta um histórico, então ela talvez precise. Aí nós também temos que analisar, é reforço, é tutoria pedagógica ou apoio psicopedagógico? São 3 coisas diferentes. O reforço só faz tarefa. A criança vai para ali fazer a tarefa dela. Por quê? Como eu estava falando, a tarefa é um momento de estresse da família, muitas vezes. O pai chega morto de cansado, a criança não entendeu o que era para fazer, vai pedir ajuda, o pai não quer ajudar, às vezes, menino, me dá isso aqui que eu vou copiar agora. E ele faz a tarefa da criança. Então, o reforço ele é para isso, ele dá uma aliviada nessa tensão. A tutoria, ela auxilia na compreensão. Se a criança traz dúvida da escola, a tutoria tira aquela dúvida. Então, ela vai ensinar o conteúdo. E o apoio psicopedagógico ensina a aprender. Então, por exemplo, eu tenho crianças que chegam comigo que elas não sabem como elas aprendem. Na verdade, muitas vezes nós, adultos, não sabemos como aprendemos. Sim. Qual é a melhor metodologia? Então, o apoio psicopedagógico também é para isso, para ensinar como aprende. Se a criança apresenta um transtorno, uma dificuldade de aprendizagem, que são coisas diferentes, nós fazemos também um currículo adaptado, fazemos a relação com a escola, faz essa troca com a escola. Olha, ele tem um transtorno, ele é TDAH. Transtorno de hiperatividade e déficit de atenção. Então, ele tem que ter tais atividades, ele precisa ter um currículo adaptado nessa estrutura. Então, essas 3 agendas precisam ser pensadas. Elas podem ser concomitantes? Podem. Aí é aquela situação. A criança tem necessidade desse excesso de atividade? Entendi. Porque ele também precisa descansar. Sim, pois é. Ele está em desenvolvimento. O sono é essencial para a aprendizagem, para o crescimento. Durante o sono, a nossa estrutura física cresce. Por quê? Porque o corpo está em repouso, né? A vida se organiza internamente. Durante o sono, cognitivamente, eu me acalmo, eu entro em equilíbrio. E tudo que eu ouvi durante o dia vai começando a ser armazenado, acomodado e fazendo sentido. Então, o sono é importantíssimo, né? Então, é um momento que a criança precisa ter. E criança em fase de desenvolvimento, adolescente, adora dormir. Tem necessidade de dormir. Mas por quê? Porque eles estão em desenvolvimento. É isso aí. E vamos lá. O Luquinha, eu cedo. Meu filho, olha aqui, celular, tablet, aquela coisa toda. Mas assim, pra minha felicidade, o Luquinha ele só gosta de caixa e plástico. Então você dá uma sacola pra ele, ele brinca, ele faz aquela festa, não quer saber. Quão mais cedo você entrega esses dispositivos? Até que ponto isso pode ser bom ou ruim pra eles também? Vamos lá. Temos 2 vezes. O Luquinhas e todas as outras crianças adoram sacos e plásticos. Todas as crianças adoram estruturas concretas. Por quê? Porque eles estão aprendendo um mundo concreto. Então, o que acontece? Muitas vezes, nós pegamos o dispositivo para aliviar o nosso cansaço. Porque quando o Luquinha está com um saco com plástico, ele pede você, não pede? Sim. Vamos brincar, vamos... E o pai está morto de cansado. Eu digo o seguinte, a relação pais e filhos precisa ser pautada em sinceridade. Claro que o Luquinhas ainda não vai entender, mas se o seu filho é maior, né, mais velhinho, olha, papai hoje está arrasado de cansado, mas amanhã a gente brinca. E cumpra. Se você sabe Prometeu. Exatamente, se você sabe que vai poder brincar amanhã, ok. Se não, deixa pro fim de semana. Meu amor, olha, essa semana o papai tá muito, a mamãe tá muito puxada, mas no sábado a gente vai brincar. E aí você cumpre, você tira um momento de qualidade para essa criança. Não precisa brincar o dia todo. Tira um horário, 2 horas do seu dia, brinca de bicicleta, brinca de futebol, tira do dispositivo. E aí vamos falar do dispositivo.
Todos os dispositivos eletrônicos, eles têm 2 viés. O primeiro, a questão orgânica. A criança vai ficar muito tempo exposta a essa iluminação, é prejudicial aos olhos. Muito tempo numa má postura. Então, muitas vezes a criança faz isso aqui. Exatamente. E acabou. Quando a gente faz isso aqui, o que a gente está vendo no entorno? Nada. Então, ela perde também o seu ambiente, perde a atenção com as outras coisas. E aí, a coluna vertebral, ela também permanece. Nós já permanecemos 4 horas do nosso dia nessa nós crianças, né? Eu já fiquei lá do outro lado. Na escola, né? A gente fica 4 horas pelo menos escrevendo. E aí vai passar o resto do dia no dispositivo, então ela perde, a estrutura dela acaba sendo prejudicada, além do sedentarismo que gera obesidade. E aí com a obesidade vem diabetes infantil, hipertensão infantil, tudo isso tem sido ocasionado pelo uso excessivo do dispositivo. O que ele perde também? As experiências concretas. Então, ele pode brincar lá fora, ele pode brincar com outras crianças, ele pode brincar com o pai e com a mãe, ele pode descobrir. E os jogos concretos, eles são riquíssimos em desenvolvimento de habilidades e estruturas cognitivas. Então, eu posso dar, assim, eu sou uma tia chata, eu sempre dou jogos concretos, são banco imobiliário, Lego, eu sempre procuro trazer brinquedos que a criança vai perder o tempo dela ali. E eu sei que vai ter um outro resultado, que é pensamento estratégico, é pensamento hipotético. A criança vai tentar gerar hipóteses de como que eu faço para resolver aquela quebra-cabeça. Eu tenho a percepção visual, eu tenho que compreender que imagem é aquela, e além de tudo, eu tenho que ter eu tenho que desenvolver uma estratégia para montar um quebra-cabeça. Eu tenho a imagem, quais são as peças quais as que estão em cima? Quais as que estão embaixo? Como é que eu vou separar isso? E a cognição, então, funcionando salta. 100%. Que legal. 100%. E sou profissional, estou assistindo tua entrevista e queria me especializar mais nisso, eu queria me aprofundar, né, nisso que você está falando. Priscila, o que eu faço? Tu tem algum treinamento, tem algum curso? Olha, Jack, esse final de abril, dia 21 e 22 de abril, que inclusive é feriado, nós optamos por ser feriado, porque tem muitos que estão fazendo pós-graduação, eu estou em formação ainda em psicopedagogia. Eu vou estar ministrando lá no Rede Espaços Inteligentes, ali no Vira Alves, e vai estar nas minhas redes sociais também, um treinamento sobre avaliação psicopedagógica, né, que é justamente como eu descubro o que está ocasionando essas dificuldades de aprendizagem da criança. Né? E é só para psicopedagogo? Não. Quem é professor também pode fazer, porque durante a sua aula você está com os instrumentos ligadinhos ali para dar uma olhada como é que está essa criança. Por que ela está tendo um histórico de reprovação? Ou por que ela está tendo um histórico de defasagem na aprendizagem? Então, os professores também podem participar, até porque quando muitas vezes, Jack, eu recebo a queixa da escola, e essa queixa vem sem pé, sem cabeça. E assim, nós temos dificuldade realmente de identificar qual é o problema da criança. Por que ela está com problema? Então, assim, fazer a queixa é muito importante. Eu chegar com outro profissional e dizer assim, olha, o Joãozinho, ele está com problema na reserva de número. Ok? O psicopedagogo profissional, o doutor vai dizer, agora eu já sei por onde começar. Eu sei o que investigar. Olha, o Joãozinho não sabe ler e escrever. Nossa, é enorme o campo que a gente vai começar a investigar. Então, assim, muitas vezes nós vamos perder tempo nessa avaliação e em detectar qual é realmente a dificuldade da criança, e a criança vai perdendo tempo. Gente, mas por sua vez, se você consegue identificar, você salva uma vida para uma vida inteira. E aí, inteira. o que é feito? Por exemplo, faz a avaliação, depois você vem para a intervenção. Vamos tentar encaminhar essa criança, porque sempre, já que eu trabalho com o princípio da autonomia. A ideia não é ficar com o paciente para o resto da vida, é criar estratégias e que ele se conscientize das estratégias que ele precisa para aprender. Então, se uma criança em 6 meses aprende como ela aprende, eu costumo dizer isso, se ela resolveu, sanou o problema, meu amor, até logo. Muito bem. É o seguinte, não sei se o governador está assistindo a gente, mas o senhor tem que pegar essa mulher e levar ela em todos os municípios para conversar com os profissionais aí. É valioso isso que você está dizendo, porque eu acredito de verdade que assim, o futuro do Brasil está nas mãos exatamente nessa base, nesse começo. E a gente vive um momento em que há uma crise geral, de ética, de tudo. E será se foi porque lá no início a gente não soube aprender a ser gente que presta? Exato, gente que presta é ótimo. Mas nós estávamos até conversando sobre isso, né, Jack?
lembra que a conversa começou, como é que eu tiro, por exemplo, o Luquinhas da zona dele do mundo que gira nele? Isso é egocentrismo. Depois ele é encaminhado para o egoísmo. Então, se eu não consigo educar as crianças para que elas gerem empatia com outro ser humano que é igual a mim, eu não consigo gerar cidadãos. Então, a bola de neve só aumenta. E eu costumo dizer o seguinte, as nossas crianças são realmente o futuro do Brasil. Agora, o que estamos nós, que somos a geração vigente, fazendo com esse futuro? Que crianças estamos criando para deixar? Que orientações, que verdades, que crenças estamos transmitindo, né? E aí é que tá. Não é só de falar. O que elas estão vendo em nós que realmente vai ser útil para a humanidade no futuro, né? O que o Lucas vê no Jack? Ele vai dizer assim, não, mas o meu pai fazia isso. Então vale a pena. Isso aqui é um caminho legal para me seguir. Entendi. Priscila, eu faço questão de, ao final, sempre levantar aquilo que tem de melhor em cada pessoa. E eu tô vendo que você, na verdade, dedicou a sua juventude, quando estava todo mundo curtindo na zoeira e tal, você se dedicou a salvar vidas. E assim, a educação, ela liberta. Você que não nasceu, por exemplo, num berço de ouro, se você tem acesso, se você tem condições de ter acesso à educação, por exemplo, são grilhões que são quebrados, são asas que nascem, e você decidiu cuidar disso, de dar asa para as pessoas. E assim, eu quero te agradecer em nome de muitos amazonenses que estão sendo beneficiados e vão ser beneficiados por aquilo que você tem aprendido e principalmente compartilhado. Gente, aquilo que ela está obtendo, pagando muitas das vezes e tal, ela está compartilhando de forma gratuita, isso é muito bom, né? E para especialistas também, claro, tem um curso também que está disponível aí para vocês. E eu quero aqui te agradecer demais por ter vindo aqui conosco, por abrir assim, essas dicas tão importantes, e deixo à disposição para você fazer as suas considerações. Obrigada, Jack. Então, o Jack comentou sobre a questão do curso, mas o meu Instagram é uma fonte realmente de compartilhamento, Jack. Ser psicopedagoga, na verdade, estava adormecido aí. Eu sou funcionária pública e eu sou psicopedagoga há 7 anos. E quando eu olhei para dentro de mim, eu disse assim, gente, qual é o meu propósito de vida? E aí eu olhei e disse, nossa, José Pacheco diz o seguinte, ou você é professor por amor ou por vingança. Eu digo que eu sou por vingança, porque eu não quero que as crianças passem pelo que nós passamos no processo de escolarização. Entendi. Não precisa ser duro como foi. Então, o meu Instagram, toda segunda-feira, Jack, às 8 horas da noite, eu tenho um Minuto Pedagógico. E o Minuto Pedagógico eu dou esse tipo de dica. O que o pai, o que o professor pode fazer para melhorar, e fica aberto o canal. Então, assim, muitas vezes eu recebo perguntas pelo direct, Pri, o que eu faço? Não sei o quê. E realmente as pessoas me chamam de Pri, não tem problema nenhum. E eu dou esse feedback. Então, o meu Instagram, @Priscila_Limas, depois a gente deixa nas descrições. Está aberto, então, toda segunda-feira às 8 horas. E nós estamos planejando agora para o final de março, eu também vou deixar disponível lá no Instagram, um café com os pais, em que eu e outro profissional, uma psicóloga, uma fonoaudióloga, vamos estar tendo esse tipo de bate-papo, né? E é gratuito, nós estamos procurando uma livraria para fazer, um espaço aberto para fazer, para ser gratuito, para que as pessoas possam realmente sentar e tirar as dúvidas. O que eu falo pro Lucas quando ele fizer isso? Então, a ideia é essa. E muito obrigado pelo espaço, eu fico muito agradecida. Senhoras e senhores, nós tivemos Priscila Lima, psicopedagoga, essa fera, esse amor de pessoa, que hoje compartilhou tantas informações legais para que a gente possa ter uma convivência saudável com os nossos filhos e, consequentemente, também guiá-los nesse processo de ensino, aprendizagem que vai nos acompanhar praticamente a vida inteira. Para você que nos acompanhou, muito obrigado pela audiência, obrigado pelo prestígio. Compartilhe aqui essa live para que outras pessoas possam ter acesso a essas informações, e amanhã esteja conosco aqui mais uma vez. Amanhã, no mesmo horário, às 10h30, a gente entra com mais uma entrevista ao vivo. Um grande abraço. Obrigada. E até a próxima.